Oi, aqui é a doutora Cristina Aguiar com os vídeos do canal Neuropediatria para você. Dá um like aí antes que eu comece a falar sobre o tema de hoje. Deixe seu recado nos comentários, se inscreva no canal. Eu vou falar sobre uma coisa tão comum que eu expliquei hoje no consultório umas 2 ou 3 vezes. Quando eu tenho um atraso do desenvolvimento neurológico, a mãe chega com várias queixas. Ele não está aprendendo na escola, ele não se comporta, ele não aprende, ele não fala como deveria para a idade. Então parece que o paciente tem diversas queixas e diversas doenças, mas na verdade ele tem apenas um fator, que é o atraso do desenvolvimento. Então, essa criança não está realizando nada adequadamente para a idade que possui. Esse atraso do desenvolvimento, existem várias causas e é o papel do neuropediatra investigar para descobrir a causa de cada um dos pacientes. Porém, a causa muito comum, mais comum, diria, na nossa sociedade, no nosso meio, é a falta de oxigênio ao cérebro, que é muito comum ocorrer no parto. Um parto prolongado, uma assistência não correta faz com que a criança nasça roxa, sem chorar, e essa falta de oxigênio, ela causa um dano cerebral, porque nós precisamos de oxigênio para viver. Ninguém consegue passar muito tempo sem respirar. Quando eu falo muito tempo, nós estamos falando em minutos. Então, poucos minutos você não consegue ficar sem respirar acima de 5 minutos. Então, quer dizer, se você ficar sem respirar por mais de 5 minutos, pode ocorrer o óbito, a morte. Porém, antes de acontecer o óbito, que você ficou 3 minutos, pode começar a haver danos cerebrais. Quer dizer, existe dano ao cérebro antes da morte, começa a haver um dano cerebral. Então, crianças que passaram por períodos na hora do parto, estou falando como exemplo, onde a criança passou alguns minutos sem respirar, essa criança é uma criança de risco. É uma criança de risco que ela possua no futuro, no decorrer do seu desenvolvimento, um atraso para andar e falar, para andar, falar e pensar, e aprender, e entender, e compreender. Então, o atraso do desenvolvimento neurológico pode ser global, atingindo todas as áreas, e pode também ser apenas no andar, apenas no pensar, pode acontecer. Nós temos também, como também é falta de oxigênio, uma sequela da prematuridade, porque o prematuro ele nasce sem a capacidade pulmonar para respirar. Ele é colocado em máquinas para conseguir suprir a sua necessidade de oxigênio. Então, essa colocação de máquinas de intubação, de respiradores, se demora, se não ocorre corretamente, essa criança pode ter sofrido por alguns minutos uma falta de oxigênio, que pode causar um dano, que será considerado a sequela da prematuridade, mas é extremamente semelhante porque existiu a falta de oxigênio ao cérebro. Então, o atraso do desenvolvimento neurológico possui diversas causas, porém, na nossa sociedade, é uma das causas mais comuns. É a falta de oxigênio, por causa da prematuridade, por causa do parto, onde você tem no trabalho de parto, a criança durante toda a gestação, recebeu o oxigênio por meio do cordão umbilical, do sangue oxigenado da mãe. Durante o trabalho de parto, para nascer, ela precisa assumir essa função respiratória. Caso ocorra um trabalho de parto demorado, essa criança nasce molinha, sem respirar, o médico que vai atendê-la na sala de parto, por isso a importância de um pediatra neonatologista, especialista para essa área, precisa fazer com que rapidamente ele comece a respirar. Ou então, se ele não conseguir respirar, que o médico forneça o oxigênio necessário. Porque essa é uma situação que deixa marcas e marcas para o resto da vida. Porque podem deixar marcas no seu atraso do desenvolvimento neurológico. E essa criança, dependendo do tempo que faltou o oxigênio, terá um quadro muito variável.
dependendo de atrasos cognitivos leves, que vão ser vistos na escola, na hora que você percebe que a criança tem uma imaturidade, onde a criança não tem atenção, concentração, onde ela não compreende as coisas como deveria para a sua idade. Pode haver uma deficiência cognitiva leve, que normalmente só será vista quando começa a parte escolar, mas você já pode ter na parte de demorar para sentar, demorar para engatinhar, demorar para andar. Quando eu tenho um quadro clássico, onde houve uma falta de oxigênio importante, aí nós temos o quadro que nós chamamos de paralisia cerebral, onde houve uma falta de oxigênio importante e essa criança tem um atraso com alterações no seu tônus muscular. Então, existe não só o atraso, mas no exame neurológico se percebe alterações do tônus muscular, que são marcas daquela falta de oxigênio. Então, são as crianças classificadas como paralisia cerebral, encefalopatia hipóxico-isquêmica. Hipóxico-isquêmica se refere à falta de oxigênio, tá certo? Quem gostou, dá um like, um beijo.